Então vamos lá, primeiramente, bom dia, né? Obrigado por estar aqui. Então, antes de começar, é importante assim, você entrar no que eu vou falar agora, você entrar com o coração aberto. Por quê? Tem coisas que eu vou falar que talvez não seja algo que você já saiba, ou que você já sabe e tem alguma crença em relação a isso. Então, assim, eu quero que você entre nessa aula que eu vou dar agora, que nós vamos ter uma aula, né? Aqui não sou professora, aqui a gente está compartilhando informações. Isso daqui foi o que eu aprendi com minhas experiências. Então, como é que você entra aqui com uma alma de criança? É assim, quando você vai ensinar uma criança, ela aceita tudo, porque ela é como um papel em branco. Quando você vai ensinar um adulto, o adulto, ele tem várias camadas. Imagina uma folha de aquarela, lotada de um monte de tinta, camadas e mais camadas de tinta. Isso é como você vai ensinar um adulto. Ele vai ter várias barreiras, várias experiências passadas, ele vai ter traumas, ele vai ter limitações, ele vai ter crenças. Então, para ensinar um adulto, tem essas questões, ou um adolescente também. Não sei qual é a sua idade, que você está vendo isso agora, mas quando você vai aprender e você já tem uma experiência passada, você demora mais a acatar as coisas que vão ser ditas. Então, entra com uma alma de criança. Tem uma coisa chamada ignorância da sabedoria. A maldição da sabedoria, na verdade. Que é o que essa maldição da sabedoria? Você acredita que acabou. Você não tem mais espaço na sua folha para aprender mais. E tudo que você aprende, você acha que as pessoas já sabem. Tudo que você aprende de novo, você tem as suas camadas de experiência que vão te fazer limitar aquilo. Então você tenta achar um espaço na sua folha em branco para você acatar, ok? Porque eu vou falar aqui, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas tente ver com outros olhos, um olhar de como se você não soubesse o que eu vou falar, ok? Então eu vou lá. A gente já vai começar com um choque. Quando você vai aprender, você já pensa em metodologia, você já pensa em material, você já pensa em tudo isso. Você não pensa no essencial. O que é o essencial? É o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Como tê-lo? Isso é que você deve se perguntar. E o autoconhecimento, ele não é apenas algumas coisas que eu vou falar aqui. Você sabe me dizer a resposta dessa pergunta? Você sabe o que é o autoconhecimento? Eu vou dizer ela para você, o que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, o que é e como tê-lo, tá bom? Então, eu vou dizer para você a resposta do que é o autoconhecimento. Autoconhecimento não é somente saber as características do seu corpo. Autoconhecimento não é apenas saber o que você gosta e o que não gosta. O autoconhecimento é a junção disso tudo. É a junção de saber o que você gosta, o que você não gosta, das suas características físicas, das suas limitações e assim por diante. Mas o autoconhecimento, principalmente, é saber o que funciona e o que não funciona para você. Daí a questão, o que é esse saber ou não saber que serve para você? Você tem como tê-lo. Eu já expliquei o que é autoconhecimento e esse saber e não saber, o que dá certo para você é a questão das metodologias. É a questão das metodologias que servem na vida, no estudo, em tudo. Então você tem que ter um conhecimento pleno disso. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Como tê-lo? Como é que você vai ter esse autoconhecimento? Você já sabe o que é. Agora você está na hora do segundo passo, como tê-lo. Você adquire autoconhecimento quando você permite conhecer. Essa é a resposta. Se você se permitir conhecer. E isso tudo que eu vou falar agora é muito importante para aprender o canal, ok? É simples, não é? Uma resposta óbvia, talvez você pense nisso, que é muito vazia. Mas como assim você tem que se permitir conhecer? Que nem está mostrando aqui a imagem. Permitir se conhecer significa que você deve agir, você deve pesquisar, você deve testar as coisas. Afinal, não tem como você gostar de alguma coisa, por exemplo, esse doce. Ele parece muito bonito. Um doce de anime, ele parece belo, parece gostoso. Só que como é que você vai saber até provar? Se você só vê, se você só ouvir, você não vai testar se aquilo dá certo para você. Que a questão é, muitas pessoas não aceitam uma nova metodologia. Muitas pessoas pensam
que o passado está ainda atrelado a elas. O que isso quer dizer? Todos nós temos uma limitação e todos nós temos que ultrapassar essa limitação, que é o seguinte: a pessoa que você foi no passado não é a pessoa que você é hoje. A pessoa que você foi não é a pessoa que você é hoje. Porque assim, quando nós vamos aprender alguma coisa nova, quando nós vamos fazer um projeto, você pensa, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca fiz isso na minha vida. Por que eu faria agora? Nossa, nunca deu certo antes. Por que daria agora? Olha só o ênfase na palavra antes. Antes, não deu certo, nunca fiz. Isso, antes, passado. Só que não é assim que você tem que funcionar. Lembre-se que a pessoa que você foi no passado não é a pessoa que você é agora. E todos nós precisamos ter a coragem de dar um passo por um caminho novo. Se você quer que sua vida seja diferente, você precisa estar disposto a fazer algo diferente em primeiro lugar. E esse pensamento parece tão óbvio, mas quando você vai pôr em prática, você vê que toda essa questão óbvia parece sumir, porque você se põe esses limites. Então pense assim, você não é a pessoa de antes, você é a pessoa de agora. E o que a pessoa de agora quer ser? Você quer estar no máximo. E para você estar nesse máximo, você tem que se permitir, você tem que conhecer, testar, sair da zona de conforto. Você tem que ser diferente. E outra questão, isso daqui vai servir até ter um One Punch Man aqui para mostrar ele se exercitando, mas é uma questão que também vai servir para a escola, do que eu vou falar porque a escola não dá certo. Aqui, vamos começar primeiro daqui do canto. Teste, vá em frente, não deixe aquela vozinha no fundo do seu pensamento te persuadir, dizendo, você nunca vai fazer isso, você nunca fez isso antes, por que faria agora? Não perca para esse medo, tenha a ousadia de inovar. Então sempre tem uma vozinha, aquela vozinha no fundo da nossa cabeça, que sempre diz essas coisas. É essa voz de, nossa, por que acordar cedo? Hoje é final de semana. Nossa, por que começar uma língua nova? Você já sabe português. Nossa, por que trabalhar se você ainda vive com seus pais? Entende? Sempre que você vai começar algo novo, o seu cérebro automaticamente vai te fazer ouvir essa voz. E você tem que ter uma força que eu vou explicar para você poder superar isso. E essa aqui é uma questão que também serve para a escola. Na escola você tem o seu professor, na escola você tem sua prova, na escola você tem o seu boletim. E aqui, o que você tem? Você tem um professor, mas ele está te dando nota? Você tem um boletim? Ele está na sua frente, te obrigando a estudar? Você sente a obrigação de fazer alguma coisa enquanto está estudando japonês? Se você sente, a gente vai aprender a superar isso. Mas primeiro, anote. Quando você anota, você desperta um mindset muito forte. Que você não deve nada para ninguém além de você mesmo. Você é o seu professor. Você é o seu boletim. Você é a sua prova. Você é tudo isso. Você não precisa provar para ninguém o que você está fazendo, porque você está fazendo para você mesmo. Prove para si do que você é capaz. E nos estudos isso é muito importante. E eu vou explicar o porquê. Porque isso tem muito a ver do que a gente aprende na escola a vida inteira. Eu estou no meu 3º ano do ensino médio, que eu entrei esse ano. E a minha vida inteira eu nunca aprendi isso. Eu só aprendi a sentar, engole conteúdo, copia e cola um Ctrl+C ali e pronto. Se a nota estiver boa no boletim, não importa se você aprendeu ou não. E na vida real as coisas não funcionam assim. Na vida fora da escola as coisas não são assim e nunca vão ser. Outra frase aqui que é muito importante. Lembre-se, movimento gera ação. Quem falou isso foi o Tony Robbins. Ele é escritor de um livro best-seller da Amazon. E o que isso quer dizer, movimento gera ação? Parece ser só uma frase de impacto. Mas não. É uma realidade escrita. E a movimento, eu coloquei aqui o exemplo do Saitama correndo, ele fazendo exercícios. Se vocês já viram esse anime, vocês sabem que ele fazia 100 flexões por dia, corria 10 quilômetros até os ossos deles estralarem e tudo isso. Só que eu não tô falando isso no sentido de exercício. Se você quiser também pode ser, mas eu tô falando isso em outro sentido.
movimento, no caso do nosso estudo de japonês, é sair dessa zona de conforto. O Saitama falou que ele fazia flexões até os ossos dele estralarem. Isso é sair da zona de conforto, mas não quer dizer que você tenha que levar nesse extremismo. Você não tem que estudar o dia inteiro, até porque é errado, eu já falei sobre isso. Repito isso, defina um horário para você estudar. Não estude além disso. Coloca no cronômetro 1 hora e não passe dessa 1 hora. Coloca no cronômetro 10 minutos, não passe desses 10 minutos, mas é movimento. Você faz esses 10 minutos valerem a pena. E eu vou ensinar como é que você vai fazer esses 10 minutos valerem a pena. Então veja aqui o exemplo do Saitama, veja aqui a frase do Tony Robbins, veja a frase ali em cima que você não deve nada para ninguém e tenha a ousadia de inovar. Tira esse pensamento incapacitante da sua cabeça, tira essa ideia de que você não pode, porque você pode. Muitas pessoas desanimam quando vai aprender uma nova língua porque não tem uma metodologia para seguir. E você descobre a sua metodologia. Eu vou falar a minha, que eu uso, que dá certo comigo, mas isso não quer dizer que dê certo com você. A maioria das vezes dá, porque eu já testei muitas vezes e na maioria das pessoas funcionou. Mas se não der certo para você, você vai pegar ela, você vai filtrar ela e você vai tentar pôr em ação, ok?